hoje é a nossa aula 7 da disciplina de Seminário de Pesquisa 1, dia 3 de agosto. Antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, eu queria fazer uma breve revisão de tudo que a gente viu. Então, a nossa aula iniciou dia 22 de junho, e o tema que a gente viu nessa aula 1 foi as habilidades do cientista. E na outra semana, aula 2, dia 29 de junho, a gente viu as mentiras do cientista. Depois, aula 3, dia 4 de julho, os limites do cientista. E, por fim, na aula 4, dia 13 de julho, a última antes do tempo comunidade, a gente viu os contextos, problemas e vieses do cientista. Depois vieram as duas aulas, aula 5, dia 20 de julho, e aula 6, dia 27 de julho, em que a gente teve o nosso tempo comunidade. E a aula de hoje, aula 7, dia 3 de agosto, na qual nós vamos ver o cientista enquanto um escritor. Nós vamos falar hoje sobre escrita científica. E, em seguida, como eu havia falado, nós temos mais 3 aulas, aula 8, aula 9 e aula 10. Aula 8, dia 10 de agosto, e aí vocês encontram as páginas de leitura do nosso livro. Depois, aula 9, 17 de agosto, e a leitura. E aula 10, dia 24 de agosto, que é a nossa última aula, e a respectiva leitura. Então, feita essa revisão do que nós vimos, da aula de hoje e do que nos falta para concluir o semestre, vamos iniciar a aula de hoje. Só que, lembrem-se, né, toda aula tem um trabalho que são os questionários. O cientista, geralmente, ele é um professor. E, geralmente, o professor é um pesquisador. Então, o cientista, ele geralmente ensina em alguma área do conhecimento e ele precisa escrever. Se ele é um pesquisador, ele precisa escrever artigos e livros científicos. E, geralmente, esses artigos que os professores, cientistas e pesquisadores escrevem, eles são publicados em revistas científicas, ou também chamados de periódicos científicos. Geralmente, toda revista científica lança um edital, dizendo que a revista está recebendo artigos. Também há aquelas revistas em que o sistema de submissão é contínuo, ou seja, não precisa de nenhum edital para que um autor submeta, mande o seu texto, o seu artigo. E, geralmente, essas revistas elas são comandadas por um comitê científico, na qual há vários editores. Então, há uma edição, os editores, há as submissões feitas pelos autores, e, assim que é feita a submissão, o artigo do autor passa por uma revisão para se decidir, para que se possa tomar uma decisão se aquele artigo será reprovado ou aprovado para aquela revista. Então, o processo é esse. Toda revista lança um edital de submissão, os autores submetem seus textos, que passarão pela revisão de revisores para que se decida se o artigo será aprovado ou não. Geralmente, toda a universidade, todo centro de graduação e de pós-graduação tem revistas científicas. E, geralmente, quando alguém faz um TCC, ele cita livros e também cita artigos de autores que são publicados nessas revistas científicas. Quanto mais revistas a gente tem, mais submissões são feitas e mais revisores são exigidos para avaliar as submissões. Isso significa qualidade? Não necessariamente. Nos últimos tempos, a gente tem visto um boom, um aumento exponencial de universidades e de programas de pós-graduação e, consequentemente, o aumento também das revistas e dos periódicos. Para tentar controlar a qualidade desses periódicos, a CAPES, que é o órgão do MEC que analisa esse ambiente de pós-graduação brasileiro, lançou o Qualis. O Qualis ele é avaliado por uma métrica que é de letras. Já os programas de pós-graduação são avaliados por números de 1 até 6. Quando você é um revisor, você tem que ter muita responsabilidade e muito compromisso com aquele periódico e com a própria ciência. E você tem que avaliar com ética os artigos que lhe são submetidos. Nós vamos ver que há várias variáveis que dificultam essa ética dos revisores. Da mesma forma que um cientista tem desvios éticos na escrita de um artigo, os revisores também enfrentam vários problemas éticos, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas é inquestionável que ele precisa ter responsabilidade e compromisso com a ciência e com o periódico no qual ele trabalha, no qual ele avalia os artigos que lhe são submetidos. O processo é mais ou menos o seguinte: o autor pesquisa uma revista na qual ele quer submeter seu artigo, o revisor faz um parecer que vai passar pelo editor daquela revista. É o editor que faz a mediação entre o autor e o revisor. Então, assim que o revisor der um parecer de aprovação ou de reprovação, muitas vezes, se o parecer for de reprovação, o autor nem dá bola para ele. E por que o autor nem dá bola para isso? Porque o autor ele submete a outra revista para ver se passa naquela outra. Então, isso é uma falha nesse processo todo.
Porque o autor deveria dar ouvidos àquilo que o revisor disse a ele no parecer de reprovação. Só que, na maioria das vezes, os autores nem dão bola para isso, esquecem aquela tentativa de submissão e tentam em outra revista. Pense na seguinte analogia. Quando você faz um TCC, você elege um orientador. E no processo de escrita do TCC, você manda vários textos ao seu orientador. O orientador vai ler e vai te mandar uma resposta. Imaginem que, de forma análoga ao autor que não dá bola ao parecer de reprovação do revisor, seria mais ou menos como o aluno que não dá nenhuma bola para os comentários que o orientador faz ao texto que você manda para ele ler. Então, seria mais ou menos essa comparação de duas situações. Isso é muito grave. O autor não dar bola para aquilo que o revisor fala no parecer de reprovação, isso é muito grave, porque, em tese, o revisor é mais experiente do que aquele autor e ele quer contribuir para a qualidade daquele artigo. Da mesma forma, o orientador, ele quer que você melhore o seu texto para que quando chegar na banca você seja aprovado. Tá, mas quem deve revisar? Um pesquisador velho ou um novo? Algumas revistas, para dar chance de maior experiência aos jovens pesquisadores, têm eleito eles como revisores. É claro que sempre sob a supervisão de um editor que seja muito experiente. Só que cada revista elege o perfil dos seus revisores. É claro que o mais aconselhável, como eu tinha dito, é que esses revisores sejam pesquisadores experientes e mais velhos. Mas o que é um parecer de qualidade? O que deve se esperar tanto de um autor que submeta um texto de qualidade, quanto um revisor que faça a emissão de um parecer de qualidade? Nós já vamos ver isso no final da aula. De como deve ser a qualidade tanto de um texto, quanto da avaliação desse texto. É claro que essa qualidade passa inevitavelmente pela formação do cientista na universidade, na graduação e também na pós-graduação. Há até, como o autor do livro que nós estamos lendo, e vários outros autores que proponham, que façam a proposta de cursos preparatórios para a formação de revisores. É claro que, entre as muitas habilidades de um revisor, a mais importante é aquela que ele saiba fazer críticas sem ser grosseiro. Isso serve para nós, professores em sala de aula também. Muitos professores, pela sua experiência, reagem a perguntas de alunos de forma extremamente ignorante, arrogante e grosseira, como se aquela pergunta fosse banal e se aquela dúvida do aluno não fosse relevante e importante. Então, se serve para o professor em sala de aula, também serve para o revisor ao avaliar um texto de um pesquisador. É não ser grosseiro, é saber fazer críticas de uma forma educativa, de uma forma saudável, não de uma forma que gere insegurança e que gere medo, mas sim que gere coragem e incentivo para que aquele aluno e aquele autor evoluam, aprendam, e seja um processo mais educativo do que penalizador e corretivo. Quais são os processos de revisão que as revistas e os revisores usam para avaliar os artigos que são submetidos pelos autores? O primeiro processo é o cego, onde o autor não conhece o revisor, mas o revisor conhece o autor. O processo duplo cego, ele é feito por 2 revisores e em completo anonimato. O autor não conhece os revisores e os revisores não se conhecem entre si e os revisores não conhecem o autor do texto. O outro método é o método após a publicação, onde revisores e leitores vão avaliando aquela publicação que já foi feita. Vejam que no processo cego e duplo cego, o texto ainda não foi publicado. A avaliação ocorre previamente à publicação. Já no método após a publicação, a avaliação não é feita antes, mas sim após publicação. E a avaliação não é feita apenas por revisores, mas também pelos próprios leitores do texto. E também há aquele método que é o método chamado de processual, no qual revisor e autor se conhecem, eles vão conversando sobre o texto na medida em que o texto vai sendo feito, até que eles cheguem num consenso sobre a qualidade do texto, aí sim o texto é publicado. Então vejam que há esses 4 métodos, esses 4 processos de revisão de textos. O método mais utilizado é o duplo cego, por ser mais imparcial e possibilitar uma maior qualidade dos textos. Como eu tinha dito antes, esse processo de revisão de textos e de avaliação de textos envolve conflitos éticos, pois há essas variáveis envolvidas: conflitos de interesses, intrigas pessoais, desqualificação tanto do autor quanto do revisor e preconceitos do revisor quanto a temas, autores e métodos escolhidos pelo autor. Isso é muito comum em bancas também. De acordo com a teoria, de acordo com os autores que eu uso, de acordo com os métodos que eu uso, todo artigo que for contra esses autores, métodos e teorias, eu vou desqualificar. A gente tem que tentar ao máximo ser imparcial e evitar esses desvios éticos aqui no momento da avaliação.